Fala galera, aqui é o professor Cadu Pimentel. Vou corrigir a questão número 32 do simulado R de 2023. A imagem abaixo ilustra um jogo de esquadros que pode ser usado como material escolar de desenho geométrico para algumas atividades, como traçado de retas paralelas, ou pode ser usado profissionalmente para auxiliar na elaboração de plantas baixas, muito frequente em projetos de arquitetura. Um jogo de esquadros completo consiste em dois objetos de espessura fina, geralmente feitos de acrílico, e possui duas diferentes peças triangulares. Ao manusear o jogo de esquadros, Marcos percebeu que podia construir um quadrilátero, pois dois de seus lados, quando coincidem por possuírem a mesma medida, formam a diagonal AC. Bem, sabe-se que os triângulos ADC isósceles e ACB escaleno são retângulos em D e C respectivamente, e o ângulo BAC mede 30 graus. Se o segmento de reta AB mede 32 cm, a área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados mede... Bem, vamos atrás dessa informação. Para isso, eu vou ampliar aqui o desenho do esquadro, tá? E já vou trazer essa informação de que todos esses ângulos aqui, ó, medem 90 graus, ó. Tanto esse do triângulo que ele se referiu como isósceles, quanto desse outro triângulo, que é um triângulo retângulo e possui um ângulo de 30 graus. Bem, trabalhando com as informações angulares inicialmente, sabemos que se esse ângulo vale 30 e esse vale 90 graus, naturalmente esse da base vale 60. Assim como, se esse triângulo é isósceles, ele possui esses dois ângulos de base também de mesma medida. E aí, se esse ângulo vale 90 graus, nós teremos dois ângulos medindo 45. Então, nós temos metade de um quadrado, que é a figura da esquerda, e nós temos a metade de um triângulo equilátero, que é a minha figura da direita. Então, essa figura ela pode ser dividida em dois triângulos diferentes, ó, o triângulo 1 e o triângulo 2. Então, vamos tentar achar a área desses dois triângulos que a gente encerra a questão. Só que para a gente encontrar, a gente vai ter que começar a trabalhar com dados numéricos referentes às medidas métricas dos lados. Então, aqui nós temos 32 centímetros para o segmento AB. E se esse triângulo ABC ele é metade de um triângulo equilátero, sabemos que se o lado vale 32, naturalmente esse segmento BC ele mede 16. Temos a altura do triângulo equilátero dado pelo segmento AC, em que a gente pode encontrar isso agora. Então, fazendo o segmento de reta AC ser a altura de um triângulo equilátero, como que a gente calcula a altura de triângulo equilátero? A gente pega o lado desse triângulo e calcula L raiz de 3 sobre 2. Se o meu L vale 32, ó, nós temos 32 raiz de 3 dividido por 2. Simplificando 32 com 2, nós encontramos o segmento AC, que ele vai ser igual a 16 raiz de 3 centímetros. Bom, já temos essa medida, é uma medida importante do segmento AC, e a gente vai trazer essa medida lá para o nosso desenho. Eu vou colocar apenas o 16 raiz de 3, para a gente não poluir com muita informação essa figura. Está bastante cheia. Bom, com isso a gente já pode calcular, por exemplo, o triângulo 2. Então, já vou começar aqui pelo 2. Já vou começar por essa informação. Como que a gente calcularia a área desse triângulo 2? A gente pega a base, 16, multiplica pela altura, 16 raiz de 3, e divide isso por 2. Então, a área do nosso triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Na simplificação, 16 com 2 sobram 8. Então, nós temos 8 vezes 16 vezes o raiz de 3. Eu vou deixar dessa forma por um motivo. Se observarmos nas alternativas, todas elas trazem um valor em evidência, ou 32 ou 64, ambos produtos de base 2. Então, nós temos a mesma potência de base 2 trabalhada no exercício. Então, eu vou deixar esse segmento aqui, tá? Esse segmento em centímetros e essa área em centímetro quadrado, que corresponde à área 2 da minha figura. Bom, para a gente chegar na área 1, a gente vai precisar saber
quanto que vale cada lado perpendicular desse triângulo, que na verdade vai ser o lado desse quadrado, cuja diagonal mede 16 raiz de 3. Bom, trabalhando com essa informação, se eu sei que o 16 raiz de 3 ele equivale para gente a diagonal de um quadrado, a diagonal do quadrado a gente calcula pelo L raiz de 2. Então, como que a gente vai fazer para encontrar esse L? Vamos passar o raiz de 2 dividindo, ó. Teríamos 16 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Procedimento de racionalização, vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Nesse caso, iremos encontrar um lado igual a 16 raiz de 6, isso tudo dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Na simplificação, encontraremos que o lado ele vale 8 raiz de 6 centímetros. Perfeito? Então nós já temos aqui também o valor do lado. Bom, e já podemos calcular a área 1, né? Vamos finalmente para a nossa área 1. Quanto que vai ficar a área 1? A área 1 vai ser a metade da área de um quadrado, que inclusive a gente já sabe o lado. O lado desse quadrado vale 8 raiz de 6. Então nós temos a metade de 8 raiz de 6 elevado ao quadrado. É assim que a gente calcula a área de um quadrado. Se eu só quero a metade, nós teríamos 64, 8 vezes 8, 64. Raiz de 6 elevado ao quadrado dá 6, e esse 6 vai estar dividido por 2. Ó. Simplificando 6 com 3, nós teremos 3 vezes o 64. Então, 3 vezes o 64 vai ser a área do meu triângulo 2. Ó. Então, repare que eu já tenho as duas áreas calculadas. Tá? Uma vale 8 vezes 16, raiz de 3 centímetros quadrados, e a outra 3 vezes o 64 centímetros quadrados. Bom, somando as duas áreas para a gente encontrar o gabarito da nossa questão, nós temos 3 vezes o 64, e isso vai estar somado a 8 vezes o 16 vezes o raiz de 3. Só que 4 vezes 16 já dá 64. Então esse 8 eu vou dividir assim, eu vou colocar 2 vezes o 4, que eu já vou juntar esse 4 com o 16. Então nós temos 2 vezes o 64, raiz de 3. Por que você separou, Cadu? Porque eu já sei que o 64 ele vai ser o fator que entrará em evidência nesse meu processo. Então, jogando o 64 em evidência, nós vamos ficar com o 3 mais 2 vezes a raiz de 3. Isso daqui em centímetros quadrados vai me fornecer a área dessa imagem, dado pelo gabarito letra B de bola. Então nós temos aí 64, que vai multiplicar o 3 mais 2 vezes a raiz de 3. Bom, gabarito B, espero ter ajudado vocês. Bom estudo!